Seja bem-vindo ao canal Thiago Corte Alencar e hoje nós vamos falar sobre a Lei 10.010 de 2020, que foi editada e publicada recentemente e trata das relações civis durante o período da pandemia. Fique aqui nesse vídeo que você saberá um pouco mais sobre do que trata essa lei e quais são as consequências dela para a nossa vida. Esteja atento! São 8 pontos que a lei trouxe modificação dentro do âmbito do direito civil, do direito privado, e que vai fazer uma grande diferença nas relações civis. Tá? Importante dizer que todas as relações que tratam dessa lei são transitórias, ou seja, elas não são permanentes. Elas vão desde um período ou do período de início de março, que alguns dos casos nós vamos ver, e até o período de 30 de outubro de 2020, ou até quando acabar a calamidade pública instaurada e decretada aqui no país. Bem? Importante dizer também que as suspensões de direitos, de prazo e tudo mais que tenha aqui nesta lei, não quer dizer que esse instituto que foi suspenso foi revogado ou alterado, de modo algum. Quando acabar a eficácia, acabaram os planos, os prazos que esta lei trouxe, todos os direitos, todos os prazos que estavam antes voltarão a ocorrer de acordo com a norma do país. Ou seja, não há nenhuma revogação de direitos, não há nenhuma alteração permanente desses direitos, tá bom? Então, nós vamos caminhar agora vendo cada uma das alterações, que no total podemos englobar em 8 institutos grandes. Nós vamos ver cada um deles. Bom, nós vamos ver então o primeiro caso, que trata do Instituto da Prescrição e da Decadência. Esse instituto, eu não vou explicar os pormenores, esse ficará para um outro vídeo, mas esses dois institutos tratam, em resumo, de um prazo final para que deve-se tomar providência judicial para que possa ser assegurado o direito da pessoa. Por exemplo, nos casos de reparação civil, alguém entra na minha casa e quebra um jarro valioso, não que eu tenha, mas quebra algum vaso. E eu vou ter um prazo que a lei determina para eu poder tomar uma providência judicial, tá? Ou extrajudicial, não importa. Desde que esse prazo ele esteja dentro do que a lei prevê. Neste caso de reparação civil, o Código Civil determina que o prazo é de 3 anos, ou seja, se dentro de um período de 3 anos eu não corri atrás, eu não notifiquei, não entrei com o processo, passou-se esse prazo, meu direito está precluso, ou seja, eu não vou, prescrito, desculpe, né? Eu não vou poder entrar no judiciário para poder pedir essa reparação civil, porque a prescrição ocorreu ali no caso, tá? Neste caso, e dentre outros de prescrição e decadência que existem no ordenamento jurídico, diz a lei que nós estamos estudando agora, 14.010 de 2020, que estes prazos de prescrição ou decadência estão suspensos desde a publicação desta lei, que ocorreu no dia 10 de junho de 2020, e vai ficar suspenso ou impedidos, dependendo do caso, né, até 30 de outubro de 2020. Ou seja, durante todo esse período, a prescrição e a decadência não vão ocorrer para os casos que a lei prevê, pois esses prazos estão suspensos ou impedidos, conforme o caso. Tá, ok? Uma coisa importante que devemos falar é que a prescrição e a decadência, elas não vão ocorrer, para o caso específico dessa lei 14.010, para as hipóteses em que perdurarem o impedimento dessa corrente do prazo, né, da prescrição da decadência, conforme a legislação. Um caso que podemos citar é o que a prescrição não ocorre para os casos entre os cônjuges, quando eles estão na constância da sociedade conjugal. Nestes casos, a prescrição e a decadência não vão ser suspensos nem impedidos, porque há uma previsão legal falando que, nestes casos, a suspensão, né, a prescrição e a decadência não vão ocorrer. Okay? Então a lei 14.010 fala que nesses casos não haverá suspensão. Por quê? A própria lei assim já o diz.
tá bom? Um outro caso importante que a lei traz é em relação também à hipótese, né, número 2 disso de alteração aqui, quanto às pessoas jurídicas de direito privado, mais especialmente aquelas que tratam com assembleias gerais dentro do seu âmbito de regimento. Prevê a Lei 14.010 de que os atos para que essa Assembleia Geral possa deliberar, como por exemplo, dois casos, né, que são o caso de destituição dos administradores e alteração do Estatuto Social, podem ser realizados por meio eletrônico, independentemente do seu ato constitutivo, né, no seu contrato social, alteração no seu estatuto, na verdade, prevê isso. Mesmo que não esteja previsto no seu ato constitutivo, a lei autoriza que possa acontecer por meio virtual, desde que haja uma identificação segura do participante e do voto que ele deu. E é a mesma qualificação jurídica, a mesma eficácia que detém a assinatura dele, comumente colocamos num papel, também se realizará nessa situação virtual. Então, poderá também haver essa Assembleia Geral para os fins de destituição de administradores e alteração do Estatuto Social, pode ser realizado por meio virtual, tá bom? A terceira hipótese que a lei traz de alteração do regime jurídico dentro da legislação de direito privado é em relação à relação de consumo. E muito interessante que ele fala a respeito do direito de arrependimento. Nós sabemos que o direito de arrependimento ele acontece em geral, né, para as compras realizadas à distância, à internet, na qual eu posso desistir da compra no período de 7 dias. Isso nós vamos aprofundar em outro vídeo. Mas a lei ela traz essa alteração modificando a eficácia do artigo 49 do Código do CDC, né, de Defesa ao Consumidor, falando que esse direito de arrependimento, durante o período da publicação da lei, ou seja, do dia 10 de junho de 2020 até 30 de outubro de 2020, não haverá o direito de arrependimento para os casos de entrega domiciliar, entrega a delivery de produtos perecíveis ou de consumo, né, e de medicamentos. Para estes casos, o direito de arrependimento não ocorrerá, porque ele estará suspenso a eficácia deste artigo 49 para estes casos de delivery, de produtos perecíveis, de consumo e medicamentos. Tá bom, gente? A quarta hipótese de alteração aqui que a lei trouxe é em relação ao prazo de uso capião. Os prazos para aquisição de propriedades imobiliárias ou mobiliárias estão suspensos também desde a data, né, da publicação da lei até o dia 30 de outubro de 2020. Dentro deste período, se alguma pessoa, de alguma maneira, e nas mais diversas espécies de uso capião que existe no Brasil, em todas elas, estão suspensos os prazos. Nos casos em que a pessoa, por exemplo, invadiu a casa e corre-se um prazo. Por exemplo, vamos tratar aqui no vídeo do prazo de 10 anos. Ele já está lá há 9 anos com a posse daquele imóvel, por exemplo. Nesse período em que nós tratamos aqui de junho até outubro, o prazo que contaria para que ele tivesse esta uso capião não correrá. Ele estará suspenso por determinação dessa lei. A quinta alteração que a lei trouxe trata das assembleias condominais. Ou seja, você mora num prédio, ok, num condomínio, e tem a assembleia daquele condomínio. Para estas situações, tá, o prazo também na realidade, as deliberações que possam ocorrer dessas assembleias, elas poderão ocorrer no ambiente virtual, dentro desse período da publicação da lei até 30 de outubro de 2020. E isso pode tratar de qualquer deliberação, inclusive para a destituição do síndico. Tá? Nestes casos aqui, está autorizado então pela Lei 14.010 de 2020 esta pactuação, esta deliberação por meio eletrônico. E se não for por algum motivo justificado e por escrito ali,
não for possível realizar essa assembleia por meio virtual e que garanta o direito do voto, presença e tudo mais dos condôminos, a o prazo, né, o mandato do síndico, ele estará prorrogado até esta data de 30 de outubro. A sexta hipótese de alteração que a lei trouxe diz respeito ao regime concorrencial. Sistemas em que há a proteção da economia dentro das relações das empresas. E dentro do período de 20 de março de 2020 a 30 de outubro de 2020, não, as sanções administrativas, as infrações econômicas regidas pela lei especial estarão sem eficácia em relação a algumas hipóteses, tais como vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo, e a outra é cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada. Nessas hipóteses, dentro deste período, ou até quando durar a vigência da calamidade pública realizada ali pelo Decreto Legislativo 6 de 2020, não haverá a aplicação, não haverá a eficácia das infrações regidas nestas situações. A sétima alteração que a lei trouxe diz respeito ao direito das famílias e sucessões. Em duas hipóteses que eu quero chamar a atenção. Uma delas é a prisão por dívida alimentícia. Nessas situações, a prisão do devedor de alimentos deverá ser realizada exclusivamente na modalidade domiciliar, ou seja, ele não poderá ir para a prisão, ele não poderá ir para algum outro lugar que não a casa dele. E ali ele terá todo o regime de prisão domiciliar aplicado a ele, até o período de 30 de outubro de 2020. Durante este período, da publicação da lei até dia 30 de outubro, então, ele deverá cumprir a sua sanção na modalidade residencial, tá bom? A outra alteração importante que eu quero trazer em relação ao direito de famílias e sucessões é nos casos de partilha. Nós sabemos que devemos entrar com o processo ou com o extrajudicial do inventário no período de 2 meses, pois aí as legislações estaduais implicam depois em multa para a pessoa que não adentrou com esse processo, tanto extra quanto judicial, tá bom? Nestes casos, como o Código de Processo diz que deve ser realizada a abertura deste inventário em até 2 meses, a lei alterou temporariamente e diz que estes prazos dessa abertura do inventário estão suspensos até o dia 30 de outubro de 2020. Desde o dia 1 de fevereiro, dia 1º de fevereiro, até 30 de outubro estão suspensos todos esses prazos de todas essas ocorrências de abertura de inventário. Ou seja, só voltarão a ocorrer depois de 30 de outubro. Aqui vale ressaltar uma coisa importante. Se o seu prazo de 2 meses começou antes de 1º de fevereiro, ele vai voltar no 31 de outubro, né, com o restante do prazo que lhe faltava. Tá? Ele não vai zerar de novo o prazo para 2 meses, ele vai continuar do que ele parou. Então, se ele parou no 5º dia de prazo, ele cumprirá o resto depois desta data, tá bom? Vale prestar atenção nessa situação. E a última hipótese que eu quero trazer, a 8ª hipótese de alteração que a lei trouxe, diz respeito à entrada em vigor das sanções administrativas da Lei de Proteção de Dados. Estas sanções que estão previstas nos artigos 52, 53 e 54 da Lei de Proteção de Dados, elas só entrarão em vigor no dia 1º de agosto de 2021, ou seja, foi dado um prazo maior para que essas sanções sejam aplicadas em decorrência da lei, tá bom? Estas são as alterações que a Lei 14.010 de 2020 trouxe, recente e transitórias. Deste modo, vale ressaltar que quando acabar o prazo dessas vigências, quando encerrar as hipóteses que a lei prevê, todos os direitos e toda a regulação anterior será restabelecida. Mas devemos prestar muita atenção em relação a todas essas alterações.
Se você gostou, clique no curtir e comente aí o vídeo também.